nós que temos direito às bênçãos do Senhor. E a vontade de Deus é muito boa e agradável. A palavra de Deus diz isso. Só que muitas das vezes, a gente somos meio injustos com Deus. Às vezes somos. Porque às vezes, não é sempre não, mas às vezes nós reclamamos de coisas na nossa vida que a gente também não muda, a gente é meio turrão com Deus. E Deus, Ele funciona assim. Deus, Ele não funciona com uma mágica. Ele não funciona com, meu Deus, eu te amo tanto. Deus não funciona com essas coisas, gente. Deus funciona com obediência. Não adianta eu estar ali, oh meu Deus, meu Senhor, mas o meu coração tem coisa que Deus não aprova. Isso Deus falou lá no livro de Mateus 15, né? Esse povo honra-me com seus lábios, mas aonde estava o coração deles? O coração deles está longe de mim. Por quê? Porque quando eu amo tanto a Jesus, mas eu não amo o meu próximo. Teve uma coisa estranha aí. Deus, qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amai mais quem? O nosso coração com os outros não pode estar sujo, pessoal. Tem gente que está dentro da igreja, mas está criticando o outro irmãozinho. Não gostei do que fulano fez na igreja. Fulano só sardinha para o lado do ciclano. E isso aí é um troço maligno que atrapalha a libertação da pessoa. Sim, a pessoa tem um coração limpo com os outros e Deus está vendo. Por que Deus, Jesus, foi tão odiado pelos fariseus? Pelos escribas, pelo mestre da lei, por quê? Porque eles pareciam ser pessoas muito santas. Eles eram líderes religiosos. Quem olhasse para eles assim, aleluia, glória a Deus, só que o coração deles não era sincero, o coração deles era sujo. Jesus sabia disso. Porque Jesus, Ele conhece o oculto e conhece o escondido. Então Deus sabe se eu amo as pessoas, se eu tenho ódio das pessoas, se eu me dou com as pessoas de falsidade. Isso tudo é pecado, gente. Eu não posso estar dentro da igreja e fulano, não sei o que, ciclana, aquela divisãozinha, sabe? Os irmãos X, não vamos se aproximar dos irmãos. Isso aí não tem lá no céu. A pessoa já está começando tudo errado aqui na terra. Como é que a tua família vai se converter? Me explica isso. Bem-aventurados, pessoal, os limpos de coração, eles que verão a Deus. Como que eu vejo Deus? Agindo na minha vida. Porque Deus nos chamou a gente vai ficar julgando, criticando um ao outro. Não é isso que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente amar um ao outro. Os discípulos tinham Judas lá que roubava a sacolinha, sim ou não? Tu viu alguém falando mal do Judas? Os discípulos não metiam mal no Judas, eles oravam por Judas. Porque se a pessoa quer errar, infelizmente a gente só fica triste porque ela está atrasando a vida dela. Não está prejudicando ninguém, está atrasando ela e a vida dela, a família dela. Mas o que a gente tem que fazer? Orar, vai fazer o quê? Porque você vai na cabeça daquela pessoa, você vai cair também, igual ela. Entendeu? Ela já está no erro. Aquela pessoa que vem falar mal do outro para você, não tem liga. Não gostei que a irmã fulana fez. O diabo já pegou aquela pessoa, gente. Acorda. Deus sabe que Deus não precisa falar isso toda a vida. O diabo já pegou aquela pessoa, já jogou, já conseguiu fazer. O Lúcifer fez o que ele fez lá no céu. Conseguiu já jogar aquela pessoa contra outra. E agora, pastor? Agora o Lúcifer está usando ela para tentar me jogar também, para me derrubar também. E isso ele faz dentro da igreja, ele faz dentro da sua casa. Ele pegar um parente seu lá, ele vai usar aquele parente para te derrubar. Entendeu? Para querer falar mal do outro para você, querer
jogar piada, fazer alguma coisa com você que é para você sair também da presença de Deus. Se ele pegar um irmão na igreja, ele vai tentar usar aquele irmão para contaminar os outros. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem seu celular aí? Eu vou dar uns avisos a vocês aqui, mas se vocês não entenderem, pastor, mas eu estou interessada na minha bênção, mas se você não aprender isso, você vai ficar pecando, aí está atrapalhando Deus para a pessoa mesmo. O pecado separa a gente de Deus. Aí é que parece que você conversa, que você quer o que acontece, mas por quê? O bichinho está conseguindo derrubar você. E você mesmo, você tem que ver se você é uma pessoa limpa, sabia? Pastor, eu sou, graças a Deus, eu estou com ele todo dia. Não é isso não. Como que é o seu coração com os outros? Eu só vivo pensando mal dos outros. Só vivo julgando. Eu fico triste quando eu vejo alguém prosperando. Fico chateada. Está amarrado, irmão. Isso não é normal não, hein? Você quando está com Deus, você fica feliz com a alegria do irmãozinho. Você não julga ninguém. Eu estava vendo um negócio errado, você vai orar. Você não lida com os outros de falsidade, isso é terrível. Jesus está vendo isso. Amém. Aí depois, o irmão está amarrado, você vigiava o pessoal. Seu demônio pulinho, está repreendido, como Jesus. Eu estou rindo para você brincando, mas só deixar o lobo que tem escondido dentro de mim. Eu tenho uma chateaçãozinha com você, quer dizer, eu estou fingindo, estou sendo falso, hipócrita, bem menino. Eu, quando brinco com você, com o pessoal de fora que eu abraço, tudo isso não é falsidade, não, tá, gente? Eu não saio daqui, não, fulano é azedo, terrível, irmão. Deus não está vendo isso? Hã? Tem que parar com isso, não é de Deus, não. Isso não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Aí vai para a igreja para julgar todo mundo, como se ela estivesse no tribunal, só ela que está certa. O resto todo mundo é condenado mesmo. Todo mundo está errado. Bernardinho está errado porque é assim, aquele lá também é errado porque é assado, só eu que estou certo. A ação está bom. Está errado. Deus não botou a gente aqui como juiz para julgar ninguém. Nosso dever é orar um pelos outros e amar uns aos outros. Sim ou não? Então tem muita gente caindo por pouca coisa. E não é falta de aviso, entendeu? E Deus, ele funciona assim, ele funciona com obediência. Tudo meu é obediência. Vamos botar assim, é igual estudo. Presta bem atenção. Às vezes a gente fala aqui da pessoa faltar culto, faltar reunião, quebrar campanhas de libertação. A pessoa pensa que isso é uma conversa de pastor para prender você na igreja. Sabe o que eu fico pensando em casa? Falando, pensando, eu fico com dó da pessoa, meu Deus. O dia que essa pessoa despertar, o maligno conseguir sair da vida dela, que é ele que impede a pessoa de ir para a igreja, e ela despertar, e ela entender que ela está atrasando a vida dela todinha, da família dela, a gente só prejudica nós mesmos. Por quê? Porque Deus está falando, a pessoa ter compromisso com Deus, ir no culto direitinho. A pessoa põe outras coisas na frente de Deus. Ah, mas eu não vim porque eu tive que ir no Bernardinho, tive que ir na casa do meu parente, na casa do Getúlio. Então, quer dizer, o Getúlio e o parente é mais importante do que Jesus. E depois, vai apertar as coisas, vem problema, você vai recorrer a quem? Seu parente vai te ajudar? Getúlio vai te ajudar? Ah, não, aí eu tenho que pedir Jesus. Mas por que você não colocou ele em primeiro lugar? Irmão, vou te falar um negócio. Eu amo meus filhos. Eu amo meus pais. Deus sabe como que eu amo. Eu amo a minha família. Mas Deus me livre de deixar de falar de mim para o culto para ir para a casa de alguém. Já passou o aniversário do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Eu aqui pregando. Aí ou saía daqui e ia lá, ou eu ia no outro dia. Porque eu não posso ter nada na minha vida que é mais importante do que Jesus para mim.
Isso aí é uma coisa que é muito difícil entrar hoje em dia no coração do pessoal. O pessoal, gente, tem muita gente que está muito impregnado com as coisas aqui de baixo, você não consegue entender as coisas do alto. Por isso que Jesus falou com Judas não, Pedro, né? Quando ele falou assim, não, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer. Meu irmão tinha entrado no Pedro. O que Jesus falou para ele? Sai, Satanás, que me serve de escândalo, porque eu não entende as coisas que são do alto, só as coisas que são da terra. Ele não está entendendo as coisas que são do alto. A pessoa não entende, preste bem atenção, Jesus, ele não aceita, ele não tolera ser o último. Ou ele é Senhor, ou ele não é. Deus é assim, ele não divide a glória dele com ninguém. Bom dia. Então o coração da pessoa não pode estar dividido. Isso é a única coisa que Deus não aceita. Ele é Senhor, ele é Deus. Então o coração da pessoa está dividido entre um culto, um churrasco. Não, vou no churrasco, semana que vem eu vou no culto. Você botou Jesus em segundo lugar. Não vou na casa dele. E é até um perigo isso. A gente às vezes prega coisas na igreja, a pessoa está pensando que a gente está de conversa fiada. Não é conversa fiada, é experiências que eu já vi. É até um perigo você trocar Jesus por um parente seu, por uma amizade. É perigoso isso. Mas por quê? Porque eu já vi pessoas fazer isso e perder o parente, né? Porque você ama mais aquela pessoa do que Jesus. Mas foi Deus que destruiu o parente? Não. O diabo simplesmente foi lá, matou, e você não pode fazer nada, porque você estava longe de Jesus. Jesus vai proteger como? Como que Deus vai proteger se eu não coloco ele no meu lugar? Então, pessoal, a gente tem que pegar um compromisso sério com Deus. A gente não pode estar assim, raso ainda. Entendeu? A gente tem que ter compromisso com Deus sério. Tem que ter cuidado. Às vezes a palavra de Deus diz, vamos aqui rapidinho, lá no livro de Mateus, cuidado com o seu coração, não vai de julgar, ficar falando mal dos outros. Para com isso, isso não é de Deus, pessoal. Falei, né, fulano, olha lá, se deu mal, lá. Também só vem fazendo coisa errada, irmão. Você não está fazendo errado pela graça de Deus. Agradece a Deus e ora pelo irmão fulano, ou irmã fulano. Isso é pecado. Para com isso, pessoal. Eu não posso ficar aqui na igreja. Eu que sou pastora, eu sou pastora. Eu podia até falar isso. Tem pessoas que eu aviso, não vai. A pessoa vai se dar mal, igual aconteceu um dia desse aí. Eu não esquento a cabeça da pessoa que pediu oração, não. Eu estou aqui para isso mesmo. Teve uma pessoa que eu avisei, não quis dar ouvido. Quando foi um dia desse, a pessoa me ligou toda, com a vida toda acabada. Porque a pior coisa que tem é você se afastar de Deus. Então, você pensa que vai se afastar da igreja, vai se afastar de Jesus, vai continuar dando tudo certo. Como? Se eu me afastei de Jesus, aqueles demônios voltam 7 vezes pior. Aí eu avisei tanta pessoa, a pessoa se afastou de Jesus. Quando foi um dia, a pessoa me ligou arrasada. Pastor, pelo amor de Deus, olha para mim, tá? Eu devia orar, eu estou orando. Eu não avisei que seria assim? Avisei. Eu não fico jogando na cara. E eu não sou pastora, hein? Eu não fico aí, ó, tá vendo? Avisei, ó. Pra que isso? Tá feliz porque o outro caiu? Se deu mal? Daqui a pouco Jesus vai olhar para mim. O que foi? Está comemorando só com fogos aí, que a pessoa caiu. Poxa, mas a gente não tem que fazer isso. A gente é de Deus ou é capiroto? Sim ou não? Não, eu avisei, mas não deu bola. Vamos orar para ver se Deus restaura, levanta a pessoa. E também não jogo nada na cara, nem. Vamos orar, tá bom. Agora fica lá, tá vendo? Pastor avisou, não quis, caiu. Irmão, não faça isso que você pecado. O pai do filho pródigo não fez isso quando o filho voltou para casa. Mas o irmão se indignou. Eu não entro aí.
Estou aqui com o Senhor tempão, nunca mataste um bezerro cevado. Vê esse teu filho aí, que nem irmão dele não era mais, era teu filho. Gastou tudo que tinha lá com as meretrizes, agora volta o seu nome bezerro cevado para ele. Indignado porque o rapaz tinha voltado. Então a gente não pode, Deus, ele fica só observando o nosso coração. Quem somos nós? Entendeu? Se a gente vai julgar, se não vai julgar, Deus deixa a situação acontecer na tua frente para ver o que você vai falar. Entendeu, pessoal? Sim ou não? A gente tem que ter muito cuidado. Os amigos de Jó, eles quase se deram mal. No final das contas, eles precisaram da oração de Jó. Porque eles meteram o mar, caíram em cima lá de Jó, falando um montão de coisa e tal. Mas um dia a aprovação de Jó acabou. Entendeu? Então não julgue aquela pessoa. Até aquela pessoa que está passando um desertozinho, não se mete. Aquilo ali tem. Deus vai mudar aquela história ali, que você está se metendo a mão, depois aquela pessoa vai descer uma pessoa de Deus. Já aconteceu isso comigo, hein, pessoal? O pessoal meteu o mar que eu bebia, fumava, cheirava, não sei o que. Hoje eu sou uma pastora e a pessoa está desviada. E aí? Não? Tem que ter cuidado. Pecado contra o pastor, contra a pastora. Você fica falando mal de pastor, irmão, para com isso, tudo é pecado. Estou falando que eu sou pastora, não, estou falando que é coisa que enrola a sua vida, que estava dando certo, começa a dar errado, a família não se converte, as coisas não andam. Aí daqui a pouco eu falo, é essa igreja. Não, é o coração da pessoa, tem que vigiar. Gente, tem uma coisa que todo dia eu peço a Deus é para limpar o meu coração, todo dia. E se tem uma coisa que eu também luto todo dia, para que o diabo nunca consiga me jogar contra ninguém, nem contra meus inimigos. Porque as pessoas têm dificuldade de entender que isso é demônio. O Lúcifer que fez isso lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus e anjo contra anjo. Ele que fez isso primeiro. Antes disso, vivia todo mundo bem em comunhão. Você não via ninguém, igual os discípulos lá, você não via um falando mal do outro, um julgando o outro, um botando defeito no outro. Eles não viviam assim. Eu fico pensando naquela passagem que o Pedro estava tomando banho pelado com os discípulos. Até hoje eu fico meditando nisso. Porque olha o coração daqueles discípulos, como é que era. O Pedro era o que perdeu, gente. Todos eles continuaram obedecendo Pedro. Continuaram vendo Pedro como líder. Hoje em dia a pessoa, o pastor não pode falar nada, não é pastor de verdade não, mas isso não é, claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas eles tinham o coração puro. Eles não tinham, bom dia, aquela maldade uns com os outros. Entendeu? Se hoje é chamar Pedro um pornográfico, um sujo, prostituto, está amarrado, deve até gostar de homem, porque está aqui pelado no nosso meio. E eu falei, tem um mal no Pedro. Entendeu? Eles não tinham isso. Então a Bíblia diz, bem-aventurados, limpos de coração. Cuidado com esses troços ruins de ficar julgando os outros, pensando mal dos outros, coração cheio de malícia. Deus vê isso, gente. Eu não posso lidar com você na falsidade, sair dali falando mal de você, porque Jesus vai ficar triste com isso. Eu tenho que ser sincera com você, gente. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu não sei se vocês já repararam isso. Você não reparou também, glória a Deus. O importante é que, mesmo que o homem não reparar isso, Jesus está reparando. Eu sei que no dia do juízo ele vai ver isso. Mas eu estou no altar de Deus aqui, eu não posso mentir. Eu não escuto falar mal de nenhum de vocês. Não escuto, não adianta nem vir tentar falar, não escuto. Porque eu não sou fingida não, gente, eu não sou hipócrita.
Quando eu pego, abraço você, aperto a mão, estou sendo sincero com você. Não sai daqui. Fulano, Deus me livre. Deus vai olhar para mim e vai falar, que menina falsa essa menina. É uma cobrinha no meio do povo. Estava apertando a mão do irmão Ronaldo agora, ele está metendo mais no cara. Ou então, não precisa nem eu falar para ninguém, não. Aperta a mão da Dona Maria. Lá, paz do Senhor, Dona Maria. Daqui a pouco a Dona Maria sai daqui, Dona Maria está uma cara dele. Ela está pensando que eu não sei quem é. Pode ser do meu coração, mas eu já pequei. Você está entendendo? Irmão, eu já pequei. Meu coração está contaminado, eu não sou sincera. Coisa séria. Eu vivo achando um defeito em você, um erro em você. Pastora, mas você não vê erro na gente, não? Isso é tudo perfeito, né? Eu não sou perfeito. Eu tenho certeza que vocês devem ver alguns erros em mim. Porque eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Então, a gente sempre faz uma coisinha que não é de Deus. Você vê erro na gente? Gente, a gente vê as falhas dos outros, a gente vê, mas a gente não vê para julgar, para criticar. Eu tenho que amar você ainda nos erros, como Jesus me amou. Às vezes eu vejo a pessoa, tem pessoas que, não estou falando de vocês não, tá? Mas às vezes eu estou vendo a pessoa toda errada mesmo, toda torta. Ela não enxerga, está toda torta. Mas eu também já fui assim, os olhos dela vai se abrir aos poucos. O meu não abriu uma vez só, nem abriu ainda, tem muita coisa que eu tenho que aprender. Eu cheguei na igreja toda funheiada, irmão, enxergava um palmo na frente do nariz. Às vezes a pessoa está conversando comigo, xinga palavrão, e fala umas coisas pornográficas, mas eu estou vendo, eu evito de escutar essas coisas, mas tem certas coisas que eu relevo, que aquela pessoa é nova convertida, ela não sabe o que ela está falando. Vamos lá, vamos orar, tá. Você está entendendo? Você ficar olhando, focando, Deus que me perdoa, eu sou fraca, meu Deus, gente, meu Deus, cadê a minha maturidade espiritual, Senhor? Eu chego perto de Deus, meu Deus, abre os olhos, você não está enxergando nada, mas ela vai enxergar. Vamos orando que ela vai se acertando com Deus. É assim que a gente tem que fazer, não é ter aquela maldade. Deus que me perdoa, meu Deus, irmão. Sei como é que pode ser irmão depravado, esse irmão depravado. O irmão vai orar, porque o irmão muda, Não peca junto com a pessoa, você é a luz do mundo. Você está falando mal de todo mundo ali, deixa eu falar, você está fora. Você está fora, você disfarça, sai de perto, é assim que eu faço. Mas o coração tem que estar limpo. Cuidado com esse negócio de lidar com as pessoas com falsidade. Você está ali, mas está pensando mal do Zezinho, entendeu? Não, eu concordo que o Zezinho faz dentro da igreja. Não, pelo amor de Deus, sei como a pastora vem do Zezinho, não sei o que, irmão, o Zezinho é sua irmã. Pode não estar no mesmo grau de fé que você, Deus está trabalhando nele ou nela, mas é seu irmão. Se você não quer aturar ele, eu sinto muito, se vocês dois for para o céu, nunca ficar do lado de fora. E se Deus quer levar o Zezinho para o céu, e aí? Não concordo com o Zezinho, então já não vai dar certo você lá em cima, porque lá em cima não tem essas coisas. Lá em cima todo mundo tem que se amar, e aí? Então, olha o que Jesus falou lá no livro de Mateus. Porque isso aí atrapalha nossas bênçãos, pessoal, atrapalha muito. Deus fica olhando assim, poxa. E você vai na cabeça do outro que gosta de falar mal, que vai para a igreja só para criticar e ver defeito. Irmão, para com isso. A gente não vai para a igreja para ficar procurando defeito, para ficar procurando coisa errada. A gente vai para a igreja para procurar Jesus. Prestar atenção no que o pastor está ensinando. Eu congrego lá, vai fazer 13 anos lá no Pastor Monta, não é? Ali é um ministério que tem a palavra de Deus. Eu vejo meu pastor como um homem de Deus, como profeta. Amo meus irmãos de lá, assim como amo vocês.
Não significa que nunca aconteceu nada lá. Não existe nenhuma igreja perfeita. Toda igreja tem uma coisinha, porque a palavra de Deus diz que o joio e o trigo crescem junto. Entendeu? Toda igreja tem, às vezes, tem algum tempo, usar o outro. E mesmo que não tenha não tivesse o joio, Pedro era discípulo, mas o diabo não Pedro lá. O que Jesus fez com Pedro? Xingou Pedro, excluiu Pedro. Olha, a partir de hoje você não é mais líder. Já te coloquei, já estou até te tirando já. Foi isso que Jesus fez. Jesus mandou o trocinho sair, continua ensinando Pedro, continua amando Pedro. Aí, meu irmão, erro não presta mais. O que é isso? A pessoa, se você errar, Deus fizesse com você, não quero não. E aí? Como é que você ia se sentir? Não é pessoa assim, não. O amor é paciente. Não sei como é que a pastora tem paciência, mas o amor é paciente. Você espera a pessoa mudar, vai orando. Na hora a pessoa vai aprendendo. Você se compadece do seu irmão que caiu. Você não tem que comemorar, nem soltar fogo porque caiu. Viu? Irmão, todos nós estamos sujeitos a cair. Para cair, basta você estar de pé. Pensa você que você é forte. Não. Você não cai por causa da misericórdia de Deus. Ele que está te sustentando. Porque nós somos falhos, todos nós somos falhos. Pensa você que a gente está sujeito a cair, não. A gente está sujeito a cair todo dia. E às vezes a gente cai e nem sente. Como? Julgando alguém com raiva. É isso que eu estou falando. O coração da pessoa está longe de Deus. E a pessoa está ali, que nem a gente que está abafando, né? Ele está julgando todo mundo. Não faz isso não. Faz isso não. Então, ele está falando aqui, lá no Mateus 15, ele está falando o seguinte, vamos pegar no Mateus 15. Limpa o coração, que é para Deus operar. Glória a Deus, é isso, vigiar. Lá é igual meu pastor falou que quando ele ia lá para a igreja, quando ele começou a ir para a igreja da graça, a vida dele, gente, ele falou que era uma miséria a vida dele, ele não prosperava. Mas por quê? Porque ele disse que quando ele ia para lá, que não era ele, né? Ele que usava ele ficava só olhando. Então o pastor falava de dízimo, o inimigo, o diabo estava no coração dele. Pastor malandro, ele só quer inimigo. Você está entendendo? Aí o diabo botava isso no coração dele. Aí depois do culto, os pessoal pegavam lá o gasofilaço, né, o negócio lá onde botava a oferta, e levava para o escritório. A obreira levava para o escritório. O pastor estava no escritório, levava para o escritório. Aí ele disse que ele pensava assim, lá já vão eles lá dividir a fundo falando no escritório. Aí ele falou assim, aí ele disse, eu na maior miséria, cachaceiro, pensando desse jeito. Quer dizer, não era um espírito, né, que sujava o coração dele. Você está entendendo? Fazia ele pecar. Então isso é muito sério, pessoal. Porque o diabo, ele cega tanta pessoa que ele não deixa a pessoa enxergar. O meu pastor, ele estava explicando lá, sempre falou pra gente, né, que ele era caminhoneiro, ele dirige caminhão, né? Eu, antes de eu vir aqui, né, para cá, eu já trabalhei em vários lugares. Eu já trabalhei em restaurante, já trabalhei em lanchonete, trabalhei no restaurante lá em Petrópolis, eu trabalhei em vários lugares, eu trabalhei em locadora, muitos lugares eu trabalhei. E os pastores, muitas das vezes,
isso faz parte do chamado, né? Eles abrem mão de uma vida mais abundante financeiramente para cuidar das ovelhas. E tem gente com a mente suja que pensa assim. É como meu pastor falou, se a gente quisesse dinheiro, eu, por exemplo, se eu quisesse dinheiro, tivesse amor ao dinheiro, eu não estava nesse ministério pregando, não. Primeiro que eu já tinha aceitado propostas de ministérios que me ofereceram. Eu não recebo nada para pregar, mas ministérios que eu poderia, se eu quisesse dinheiro, eu ia conseguir dinheiro. Você entendeu? Ou então eu podia deixar aí esses dias aí da semana e pregar só uma vez na semana e correr atrás dos meus sonhos. Porque hoje em dia a gente tem muita, principalmente quando a gente tem amizade, tem muita facilidade de um emprego bom, entendeu? Então, às vezes, a gente renuncia tanta coisa para levar o evangelho para uma luta. O diabo vai fazer as pessoas pensar assim. Por isso que Deus fica triste com essas pessoas que pensam desse jeito. E Deus sabe a renúncia dos pastores, das pastoras para estar ali pregando. E o diabo é tão sujo que ele não deixa nem as pessoas ver isso. Não deixa. Eles não enxergam que aquele pastor, aquela pastora não tem ambição. Se tivesse, não estaria ali. Está entendendo? Uma luta ali para pagar uma conta de luz, uma conta de telefone. Para quê? Ela podia estar aí correndo atrás aí, caiu no mundão aí, correndo atrás dos sonhos dele, dos sonhos dela. Ele é o meu pastor. Ele tem profissão direitinho, pastor. Podia estar aí correndo atrás. Eu já vi muitos pastores, não estou julgando não, mas eu conheço muitos pastores vaidosos. É ruim de renunciar a vida deles, entendeu? Deixar de correr atrás dos sonhos dele para ficar pregando na igreja. E sofrendo ainda para você pagar uma conta de luz, uma conta de telefone. Hoje em dia ninguém quer isso não, gente. Hoje em dia não estão se pregando mais assim não. O pessoal fala, não, eles já estão cobrando para pregar. Cobrando, é sério. Eu já vi várias vezes pastor cobrar. Olha, eu vou aí, tá, de tal hora, tá? Aí o valor é tanto. Pastor, a senhora cobra para pregar? A senhora recebe aí uma porcentagem para pregar? Não. Eu não recebo nada. De graça recebeis? De graça. Mas tem os dízimos que mal dá para pagar as contas. Tem que ficar orando, espremendo para pagar. Igual o pastor Mota lá. Tadinho, o pastor Mota mandou uma mensagem lá na agenda que estava com uma conta de luz da igreja para pagar. E pedindo ajuda dos irmãos. Tu acha que qualquer um quer viver assim? Se espremendo para pagar a conta? Não é, irmão. Aí Deus levanta lá poucas pessoas que ainda têm amor às almas para fazer isso, e o pessoal tapa a igreja do pastor, irmão. Não, pastor, que dinheiro? Que dinheiro? Da onde que tem o dinheiro? Igual aqui nesse ministério aqui, se você soubesse quanto que dá aqui por mês, irmão, você já tinha abandonado o ministério há muito tempo. É sério. Tem que orar para ter condições de pagar a despesa da igreja. A coisa é séria. Às vezes que a conta atrasada aí, que nem o João Vitor, que acho que não teve um mês aí passado aí, que ele pagou, atrasou a conta, travou aí a conta da internet aí, cortaram a internet. Ainda existe pastores que pregam por amor, irmão, mas o diabo cega a pessoa. Aí a pessoa, pastor, quer dinheiro? Cadê o dinheiro? Coisa séria. Aí Deus fica triste, por quê? Porque aqueles que estão mesmo enganando o povo para ganhar dinheiro, engana mesmo, dá uma conversa fiada lá, depois pega o dinheiro, vai lá passear lá na Copacabana, esses prestam. Esses são legais, esses são homens de não, esses são homens de Deus, rapaz. Está entendendo? Que nem uma vez o meu pastor falou que foi pregar em determinado lugar, nós não estamos julgando, estamos dando um exemplo. E aí ele estava no escritório, meu pastor foi convidado para pregar lá. Aí meu pastor estava no escritório conversando com o pastor da igreja. Aí foi um outro pastor convidado para pregar lá. Aí esse pastor convidado entrou no escritório,
chegou para o pastor da igreja, mas e aí, o povo está esperando lá, mas eu prego, mas o que eu vou pregar? Porque também se você é um escolhido de Deus, você tem que ter o que pregar também, né, gente? Poxa, então você vai chegar lá, você é de escolhido de Deus, você não tem nada para falar, está vazio. Mas e aí, o que eu vou pregar? Aí o pastor virou, não, o pastor Moro não, o outro pastor que estava lá naquele, que pregar, mano. Qualquer coisa lá e tira logo a oferta lá, o negócio é tirar dinheiro do povo. Esse daí presta. Vai ver que ele chegou lá e falou um negócio, glória a Deus, meu Deus, aleluia, Senhor. Quanto que tem que dar? Você não está entendendo? Aí parece que algumas pessoas podem ser enganadas, gente. Agora aquele que está sendo sincero, está sendo fiel, está falando para o seu bem, para você se dar bem, está te ensinando certo. Às vezes a pessoa não gosta, esse não presta. É meio complicado, né? É igual Jesus. Os fariseus, tinha alguns que os fariseus, mestres da lei, que estavam enganando aquele povo ali, era tudo conversa fiada. Eles, aleluia, glória a Deus. Veio Jesus, não, isso aí é impostor. Jesus que estava falando a verdade. Jesus que queria libertar eles. Não, isso é príncipe de Beelzebul. Impostor, blasfemador. E não era. Jesus estava querendo ajudar eles, mas eles estavam tão cegos que eles não enxergavam. Eles preferiram a mentira do que a verdade. Jesus falou isso, que o povo lá que eles preferiram amar mais as trevas do que a luz. Quando a pessoa prefere mais o erro do que a verdade, é bem complicado. Aí Jesus falou para eles, olha, se vocês não creem que eu sou, eu vou me retirar e eu morrerei do nosso pecado. Entendeu? Então, muita coisa que a gente tem que vigiar, porque isso vem no coração da pessoa. E quando vem isso no coração, você tem que entender, pô, isso não é de Deus, esse pensamento que eu estou tendo a respeito dessa igreja, desse pastor, dessa pastora. A gente tem que vigiar. Aí eu fico pensando nessas porcarias, né? Pastor malandro, daqui a pouco a pessoa está dando um infarto, um troço qualquer, para quem que vai ligar? E quem que Jesus vai usar? Pastor malandro, pastora malandro, entendeu? Então é complicado, não é? Aí a gente fica sem graça. Meu Deus, onde eu ajudei, pastor, deixa que me perdoe. Hoje eu precisei dele lá, só usou ele. Não era para ter feito isso, você já fez. Nem arrependimento, nem a cobrança. Entendeu? Tem que vigiar, pessoal. Tem que vigiar. Lá no Mateus 15, ele está falando o seguinte, olha aqui. Mateus 15, no versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender. Ele estava meio assim, admirado que até os discípulos estavam sem entender. Até os discípulos mesmo que tinham que entender, mas eles estavam sem entender. Eles não entendiam, gente. Jesus falou, ouvir, entender. Se você não entender, o maligno vai tirar aquela mensagem do seu coração, e aí ele vai tentar distorcer aquela palavra, fazer você entender errado. Aí você entendendo errado, você vai fazer errado, e aí a coisa não acontece. Gente, o aprender certo é muito importante. Eu comecei a fazer autoescola. Assim que eu comecei a fazer autoescola, eu fiz 8 aulas. De 20 aulas, eu fiz 8 aulas práticas com um instrutor. Quando eu terminei a aula teórica, que no caso seria o mesmo instrutor da aula teórica que ia me dar aula prática, mas aí não sei o que houve lá na autoescola, que esse rapaz ficou mandado embora. E aí ele estava naquele período de trocar de instrutor, entendeu? E aí, o que aconteceu? Nisso que ele saiu, começou minhas aulas práticas, e aí botaram o instrutor, que na verdade aquele instrutor,
que eu sempre vi lá e tudo, depois ele me falou, ele era um instrutor de moto, não era de carro. Aí ele sabia dirigir também carro e tal, o que eles fizeram? Botaram aquele instrutor para me dar aula. Primeiro, eu não estava desenvolvendo minhas aulas, não estava indo muito legal, eu já estava 8 aulas andando de primeira, não saía de primeira, a coisa estava séria. Aí o que aconteceu? Quando eu percebi que ele, não sei, eu não levei muita fé. Aí foi Deus, né? Eu cheguei perto da menina e falei assim, olha filha, eu quero trocar de instrutor. Ah, mas por que não? Não é nada particular contra esse instrutor, não. Só que a autoescola é cara, eu paguei o troço caro para poder fazer as aulas e correr o risco de não passar, não dá. Então esse instrutor ele é uma benção, mas eu não estou achando ele muito qualificado para poder me ensinar, não. Estou achando ele um pouco de falta de experiência, porque ele é outro instrutor. Ah, não senhora, tá bom, a gente vai ver aqui, tal. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, entrou um outro instrutor. Aí ela pegou, me trocou. Botou para esse instrutor que já... Eles já estavam contratando mesmo outro. Aí eu comecei com esse novo instrutor. No primeiro dia ele já ficou, cara, você fez 8 aulas e não saiu da primeira? Não. Aí não, primeiro é só para sair do carro, tá? Começou a me explicar. E o que aconteceu? O modo de eu usar a embreagem, o freio, quando ele viu eu fazer, ele falou, olha, se você estivesse na prova agora, você ia ser reprovado. Aí eu falei, mas por quê? Eu falei, isso aí é gente de quem usa moto, não é carro. Mas o outro instrutor é de quê? De moto. Ele estava me ensinando o troço como se fosse de moto. Aí o instrutor falou assim, você faz isso lá na hora, já, só em você fazer isso aí já era. Você está apertando totalmente errado a embreagem e o freio. Falei, caraca. Aí ele me ensinou e tal, consegui passar. Aí eu fiquei pensando na minha mente, tá vendo qual a importância de você aprender certo? Se eu não troco de instrutor, eu ia chegar lá, ia fazer um negócio de carro, igual faz de moto, e eu ia ser reprovado. Ia dar ruim, porque eu aprendi errado. E depois para me desacostumar com aquilo ali, eu já tinha feito 8 aulas assim. Em vez de quando eu esquecia, fazia do outro jeito. Porque o jeito que você aprende, primeira vez, é o jeito que você vai ficar fazendo. Você está entendendo? Se você aprender errado, você vai fazer errado. Aí você vai ser reprovado diante de Deus. Que é o que ia acontecer lá. Ele falou, ainda bem que você trocou de instrutor. Se você faz isso lá no pedal, já era. Você ia ser reprovado na hora. Ele te ensinou como se estivesse ensinando a pessoa que mexe com moto. Isso aqui não é moto, é carro. E aí? Entendeu? No Evangelho também não é diferente. Se você não aprender do jeito certo, você vai fazer errado. Se você fizer errado, cadê a benção? A benção vem pela obediência. Entendeu? Você tem que ser ensinado certo e tem que fazer o certo. Às vezes tem pessoa que pensa que o Evangelho, poxa, mas é muito difícil, tem que amar o inimigo, não pode ter raiva de ninguém. Ninguém é perfeito não, irmão, mas é o Evangelho. Nós estamos sendo ensinados para ser abençoado e para morar no céu. Então Deus vai santificar o povo dele, a igreja dele. Glória a Deus, é para chegar à medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. Perfeito nós não somos, mas a gente tem que lutar pela santidade. E isso que eu estou te falando é uma coisa de experiência própria que eu estou falando para você, atrapalha. Ontem você viver com uma coisinha contra alguém, mas o fulano eu acho muito mentira. Eu vou para a igreja, mas nem me envolvo muito com os pessoal. Irmão, isso é pecado. Está atrapalhando a sua vida. Você está se contaminando, você está escutando quem não deve. E outra coisa, seu irmão pode ser a pessoa mais amorosa do mundo. Pode ser assim, seu melhor amigo, sua melhor amiga. Vem falar mal do outro para você, irmão. Ama ele ou ela, mas não cai nessa não. Não perca por causa de ninguém não. Olha o Ananias ou Safira.
A Safira morreu por causa que ela acompanhou a cabeça do Ananias. O Adão, ele foi condenado à morte porque ele acompanhou a cabeça da Eva. Fica com a palavra. Não interessa quem diz que não, mas é porque tu é meu amigo. E daí? Você vai pecar a coisa só porque ele é teu amigo. Se você é tão teu amigo assim, você está vendo ele pecando, você ainda vai tentar tirar ele do pecado. Não ir junto com ele. Ou ela, sei lá. Entendeu? Tem que vigiar, vigia, porque o bichinho vem descansando. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Até mesmo vós estáis sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, é o que, pessoal? Lançado fora. Tem gente que, eu não como isso porque faz mal. Eu não como ovo porque faz mal. A pessoa está tão preocupada com o que faz mal para o corpo dela, que a pessoa não se preocupa também com o que faz mal para o espírito? Eu não vou falar isso porque faz mal. Isso vai manchar meu coração. Eu não vou ouvir falar, não vou ficar ouvindo isso, porque isso vai me contaminar. Isso não é de Deus. Essa música não é de Deus, essa conversa não é de Deus. Esse vídeo que eu estou vendo, esse filme, isso não é de Deus. Por que você não seleciona o que você vai? Porque você está sujando o seu espírito, sua alma, seu coração. Entendeu? É a mesma coisa esse negócio aí de pornografia. Outro dia eu até postei isso aí lá, né? O Guigui está quantos anos? 14, né? Então 14 você também não é tão nenenzinho, então não é criança, não tem criancinha aqui pequena, então eu posso falar. Até a Clarinha, fecha os ouvidos assim, ó, bota a mão. Não pode ouvir não, é que Deus está vendo. Masturbação, isso tudo é pecado, gente. Isso está atrapalhando, está afastando o Espírito Santo da pessoa. A pessoa não entende que Deus é santo. Mas não pode nada, irmão, mas não pode nada. Você pode ser santo, pode ser de Jesus, pode ser um adorador, você pode ser um montão de coisa, você não pode ser um pecador assumido, não, eu sou mesmo e acabou. Não pode ser não, gente. Isso é pecado, isso afasta o Espírito Santo da sua vida. Deus é santo. Entendeu? Mas pastor, mas aí a gente tem lá uma necessidade, irmão, vai orar a Deus. Isso aí já é, desculpa falar, isso já é um pouco de desculpa, porque se você se santificar, pedir a Deus, Ele vai te ajudar. Ou se assim Jesus não ia conseguir ser Jesus, não, ele estava na carne, gente. Jesus, ele estava sujeito a todos os pecados da gente. Você nunca viu falar que Jesus viu uma pornografiazinha, olhando lá uma Maria daquela esquisita? Nunca ouviu falar nisso. Jesus não faz essas porcarias não, gente. Ele estava num corpo de carne. É porque a pessoa se enche mais das coisas do mundo, de internet, isso aqui está uma sujeira, Deus que me perdoe. Se não souber usar isso aqui, já era. Está contaminando mesmo, legal. Aí a pessoa, em vez de se encher do Espírito Santo, quer se encher de porcaria do mundo, irmão, ele vai ficar fraco mesmo, daqui a pouco está fazendo muita pior do que eu incrédulo lá fora. Tem que se encher de Deus, irmão. Não, eu vou orar, vou buscar Deus, pedir força a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor disse que não haveria tentação, viria tentação, mas que ele não acima do que você pode suportar. Você tem que querer. Agora, que porcaria, que pecado, vou fazer mesmo. Faz isso não, irmão. Você está estragando sua vida. Estragando sua comunhão com Deus, que é o que você teve mais lindo, mais perfeito. Não vale a pena, não. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. Aí eu estou falando aqui, tem gente que se preocupa, esse pessoal está se preocupando dos discípulos comer sem lavar a mão e se contaminar. Tem gente que se preocupa muito de contaminar o corpo, mas eles não estão vigiando a alma, o coração. Aí tem o corpo não vou comer
comer isso que faz mal. Graças a Deus eu cuido da minha saúde, mas o coração está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de pornografia, tudo torno. Entendeu? O corpo não estava pior que deveria estar limpo, porque a pessoa morrer ali na hora, saudável. O corpo, ó, legalzinho. Mas se ela morrer, irmão, o corpo vai se desfazer embaixo da terra. O problema é o espírito dela, a alma. Será que está limpo? Foi para o céu? Porque o corpo é de menos, irmão. O corpo, uma semana aqui embaixo da terra, não tem mais nada ali. Foi embora o filho, saudável, foi tudo embora. Mas e o espírito? E a alma? Para onde vai? A alma e o espírito, isso é que tem que estar meio limpinho. Caso a pessoa partir de repente, ela tem destino certo dela. No céu tem um lugarzinho dela lá guardado. Então ele disse assim, ó, tudo que o homem não compreendeste que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, isso aí não vai te contaminar em nada. Aí ele está dizendo, mas o que sai da boca, não é isso? Procede da onde, pessoal? Do coração. Se eu ficar aquela irmã, até vou para a igreja, mas nem fico muito perto, não sei o que, isso está no seu coração está sujo, contaminado. Entendeu? Eu olho para as pessoas, só enxergo defeito nos outros. Ih, Fernandinho. E o outro também, só eu que estou certo. Então, o meu coração está contaminado, meus olhos estão contaminados. A palavra de Deus diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Jesus, quando andava com os discípulos, você imagina uma pessoa santíssima, porque Jesus era santo, santíssimo, no meio de um montão de gente pecadora. Tu acha que Jesus não via coisa errada, não? Jesus via coisa ali e devia até arrepiar o cabelo dele. Ele era santo. Vai ver que os discípulos falavam cada coisa. Ele lá comendo peixe lá, que Jesus olhava assim. Ele percebia o pecado de longe, porque ele não tinha pecado. Uma pessoa que não tem pecado, que é santa, é muito fácil de viver o pecado de Jesus. E ele ficava no meio daqueles homens que eram tudo pecador. Mas Jesus nunca deixou de amar eles, ensinar eles. Jesus ia lá e intercedia por eles. Porque os olhos de Jesus eram bons. Ele via aquilo ali, é tipo assim, tu já viu uma pessoa que passou no mar? Outro dia aconteceu isso comigo. Eu parei na perto da casa da minha mãe, e lá perto da casa da minha mãe, na beirinha da cerca, assim, tem uns pezinhos, que tem aqueles carrapichozinhos, não tem? E pegou um montão de carrapichozinho no meu sobretudo. Foi você que tirou, não foi? Ou minha mãe? Foi você ou tua mãe? Tá bom. Oi? Eu não sei se foi a Natácia ou se foi minha mãe. E aqui, um montão de carrapichozinho, você passou no mato, foi, passei, e começou a tirar. Que aí a pessoa me viu os carrapichozinhos e se incomodou com eles, tirou, me ajudou a tirar, entendeu? Não tá amarrado, sai pra lá com essa roupa cheia de carrapicho, não. Assim somos nós quando vimos o pecado do nosso irmão. Você não vai odiar ele, ficar com raiva, jogar praga, porque ele está pecando, tira os carrapichos e vai orando. Não, eu vou orar, em nome de Jesus, os olhos daquele irmãozinho vai abrir. E você torce para ele se converter. Você está vendo a pessoa hoje, você está fumando, está xingando, está espraguejando. Você vai orando e você já olha para a pessoa, pô, essa pessoa podia ser amanhã depois um pregador, uma pregadora do Evangelho. Dá a volta por cima, ó, isso aí vai ser um bom testemunho. Esse é o pensamento de uma pessoa de Deus. Não o pensamento lá, está brincando com Deus. Uma hora vai acabar a graça, vai cair feio. Irmão, mas que pensamento é esse? Jesus nunca torce para ninguém ser destruído. Jesus sempre quer salvar.
Nem sempre ele consegue. Tem vezes que a pessoa cabeça dura, a pessoa não, a pessoa não quer, infelizmente ele não consegue, mas ele tenta até as últimas. O Espírito Santo luta até as últimas para salvar aquela pessoa. Que a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ela se arrependa. Outro dia, eu vi uma pessoa que era cristã. Essa pessoa, ela se desviou. Aí ela se desviou, foi criada assim na igreja, sempre foi cristã, mas ela se desviou e a pessoa estava doidão mesmo, sabe? Fora de si. E aí eu estava olhando a pessoa e Deus tocou no meu coração, ora por essa pessoa. Tá bom, aí comecei a orar. Aí passou um tempinho, esqueci da pessoa de novo. Aí depois, não sei, Deus fez eu sem querer, entrou um vídeo da pessoa ali e Deus tocou no meu coração de novo, ora por essa pessoa. Aí eu estou olhando uma pessoa lá doidão, tal, caído, rolando, eu falei, caraca, que situação, essa pessoa estava tão firme na igreja e tal. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, Fabiana, se você visse o seu filho, desse jeito, igual está esse cara, doidão, totalmente fora de si, rolando ali e tal, o que você ia sentir? Você ia tentar tirar ele dessa situação de qualquer jeito? Você ia desistir dele? Aí eu pensando, aí o Espírito Santo falando no meu coração, eu falei, não, Deus, eu não ligo o meu filho assim. Claro que eu ia lutar, né? Sim ou não? Vocês iam lutar? E Jesus falou assim, pois é, isso aí é meu filho. A mesma coisa que você sentiria, eu estou sentindo no meu filho assim. Ele estava lá na igreja, estava me servindo aí, como é que está meu filho? Ora por ele. Às vezes a gente é meio egoísta, tá vendo? A gente ora pela nossa irmã. O nosso parente a gente não quer que se perca, mas a gente esquece que aquela pessoa que está lá, sendo destruída lá pelo diabo lá, aquela pessoa ali é uma criatura de Deus. Deus o criou, Deus o ama. Não é o prazer de Deus ver aquela pessoa assim. Ah, mas por quê? Está sendo enganada pelo diabo. Mas não adianta pregar, mas tem pessoas que não aceitam. Pois é, a Bíblia fala sobre pessoas que estão entenebrecidas do entendimento. São pessoas que estão cobertas de trevas. O diabo tomou a mente dela. Não adianta você falar, mas você pode orar. Só porque não adianta falar, você vai desistir de orar? Já tentou falar com um parente seu que não aceitou? Não aceitou. Fulano, vamos para a igreja, ele continuou fazendo errado. Você desistiu dele? Por que a gente vai desistir do próximo? Que está fazendo errado? A gente tem que lutar, pessoal. Aí eu fiquei assim pensando, sabe? O Espírito Santo falou isso no meu coração. Mas você já parou, Deus falou uma coisa, você já parou para pensar no que eu sinto ver meu filho assim? Eu quero tirar ele dali, trazer ele de volta. Sério, né? Não é forte essas coisas? Fala a verdade, você não acha forte, não. Eu achei forte isso que Deus falou com ela. E Deus fala dentro do seu coração. Fala, meu Deus, é verdade, Senhor, você deve estar triste porque eu estava te servindo na igreja, numa situação dessa. E nós fomos chamados para resgatar essas pessoas de volta. Em oração, bom testemunho. E eu comecei a orar por essa pessoa, agora ela até fica vendo mensagem lá no TikTok, já está começando a se aproximar. Entendeu? Então lá ele está falando aqui, ó, mas o que sai da boca se procede da onde, pessoal? Do coração. E é isso que contamina o homem. Aí vamos lá, olha o que ele está falando aqui. Porque da onde, pessoal? Do coração, presta atenção, não é da sua mente não, quando chega na sua mente que você fala, isso já saiu lá de dentro do seu coração, saiu lá de dentro do seu espírito,
Quando você olha para a pessoa, falar não, eu tenho muita paciência, não. É só eu que, pessoal aqui da igreja, isso tudo está no seu coração. Você não gosta do Zezinho, você tem raiva do Toninho, isso aí. De vez em quando você vai lá ver uma coisinha própria, isso tudo está no coração, mente. Então você tem que pedir a Deus para limpar primeiro. Pastora, mas eu quero ver Deus, pastora, mudando a minha prosperidade, mudando o meu casamento, mudando a minha família. Mas para você ver Deus, você tem que ter esse limpo de coração, criatura. Ele já falou lá, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é que você vai ver Deus face a face, não. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Sim ou não? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte lá da água da vida. Guarda o seu coração do ódio, da mágoa, de desejar mal os outros, de julgar os outros, de pornografia, de paixões que não tem nada a ver com Jesus. Tudo isso ele tem que guardar. Do amor ao dinheiro, da vaidade. Lembra do Jó? Do Jonas? Ele foi parar lá no fundo do mar, dentro da baleia, dentro do peixe. E sabe o que ele falou no final, que ele se arrependeu? Quem observa a vaidade vã, deixa a sua própria misericórdia. Aí se você começa a se iludir demais só com as coisas do mundo, esquece de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, porque do coração procedem os maus pensamentos, não é isso? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Da onde que sai isso tudo? Do coração do homem. E ele diz, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Jesus, a preocupação de Jesus, não era só do lado de fora, era do lado de dentro. Glória a Deus. Essa era a preocupação de Jesus. Então, pessoal, olha só. Faz o seguinte. Vamos aqui para a gente finalizar. Tem como você, o Ronaldo, fazer um favor para mim? Vocês virem aqui para frente, tirar essa fileira aí para o rapaz chegou aí, acho que ele vai desmontar aí pela fileira. Natasha, na internet, né? Oi? Avisa aí, menina, se ele quiser não. Então, só para a gente finalizar, ô meu filhão, Deus abençoe, bom dia. Pode montar aí, tá? Fica à vontade aí. Olha, pessoal, 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo 2,17, glória a Deus. 2 Timóteo
capítulo 2, versículo 17. Deus abençoe aí a Tiana. Bom dia, Tatiana. A paz do Senhor. 2 Timóteo 2,17. Assim que Jesus gosta, todo mundo pertinho do outro. Todo mundo livre. Não é não, dona Maria? Não tem ninguém, ó, chega para lá, sai para lá. Dois 17, acharam aí? 2 Timóteo 2,17. Porque muitas das coisas, às vezes, acontecem por a gente não vigiar os conselhos que a gente ouve. Às vezes Deus está aconselhando a gente pela palavra e a gente quer ir na cabeça de pessoas que não tem nada a ver com Deus, pessoal. A pessoa está afastada de Deus, a vida da pessoa está de cabeça para baixo, a pessoa quer aconselhar você. Você acaba indo na cabeça da pessoa errada e estraga a tua bênção. As más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que procurar entender quem realmente é os seus amigos, até dentro da igreja. Porque os seus amigos, eles são aqueles que aproximam você de Jesus. Lembra aquele paralítico? Os amigos deles pegou eles, levaram ele, passaram ele lá por cima do telhado, levaram ele até Jesus. Conseguiram levar ele até Jesus? Isso são os verdadeiros amigos. Agora, aquela pessoa que afasta você de Jesus, só te dá conselho para o pecado, só te dá conselho para o erro, vai destruir seu casamento, vai destruir sua vida. E depois, quando você está na pior, some todo mundo. Aí o problema é seu. Mas o cara é casado, não, vamos ali, rapaz, toma um pilinate rapidinho, rapaz, não vou não, depois vou ter problema lá com a minha mulher. Que nada, rapaz, vai ficar nessa, vamos lá, Toninho também vai, Getúlio também vai. Aí você vai atrás da pessoa, depois, quando você chega em casa, tem um problema lá com a sua mulher, acabou seu casamento, cadê seus amigos? Aí a mulher vai embora, você está lá sem papá para comer, longe da pessoa que se ama, a roupa toda suja, cadê seus amigos? Vai lá te ajudar. Você entendeu? Destruiu o seu casamento. Por quê? As maus conversações. Você ouviu quem você não devia. Você foi pela cabeça da pessoa que vive errado. Entendeu? Vai ver que a vida da pessoa toda de cabeça para baixo. Então a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Vigie as maus conversações. Mesmo a gente sabendo que na Bíblia está falando lá que o demoniado gadareno, né? Ele tinha uma legião de demônio nele. O demônio usava ele para falar com Jesus. Tanto é que Jesus perguntou a ele, qual o seu nome? E ele disse, legião é o meu nome, porque somos muitos. O demônio falava através do demoniado, do gadareno, né? Que era um homem. Tu acha que ele não usa pessoas para te dar conselho errado? Para fazer você ir contrário da palavra? Tudo para destruir sua vida. Aí você vai escutar um conselho errado e depois você se arrepende. Você vai falar, poxa, o que eu fiz na minha vida? Destruí meu casamento, destruí meu ministério, acabei com tudo. Entristeci lá meu pai, minha mãe, por não ter ouvido o conselho certo dele. Então ele está falando o seguinte, ó. Vamos pegar do 14 para a gente entender. Traze estas coisas à memória. E o diabo também usa as pessoas para jogar você uma contra a outra. Ih, fulano. Ai, meu Deus, não sei nem se eu falo. Ai, não sei se eu vou falar, porque... Ai, eu não gosto dessas coisas, sabe? Não, fulano, fala, pode falar.
Ah, não sei, eu não me sinto muito bem. Mentira, fingimento do diabo. Tá bom, vou falar. Não tem a irmã Bernardina? Tem. Ah, irmã, ela falou tão mal de você. Gente, eu fiquei horrorizada. Aquela irmã tão boazinha, fala em mim e tudo na igreja, e filmar. Ai, irmã, eu fiquei tão chateada com ela. Diabo purinho, irmã, veneno purinho, estou te jogando do teu lado. Já viu a cobrinha quando morre? O que ela faz quando ela morre? Ela dá uma picadinha assim, ó, solta o veneno, depois sai. Aí o veneninho está lá. Entendeu? É pela boca, caso a cobra solta. A mesma coisa o diabo. Pronto. Pegou você. Aí você para você chateada com a irmã Bernardina. Meu Deus, como é que pode? Irmã Bernardina falou isso de mim. Meu Deus, mas nunca fiz nada com ela. Parei com a irmã Bernardina, me assusta. Pronto, pegou você também. Daqui a pouco a irmã Bernardina veio para a igreja, está você com tudo. O diabo pegou, legal. Você está entendendo? É isso que ele faz. Você não tem sabedoria, ele vai fazer isso. Pastora, qual é a sua reação se acontecesse isso? Ô, pastor, você me perdoa. A irmã Getúlia falou tão mal de você. Falou, vamos orar pela irmã Getúlia. Ah, pastor, mas eu acho que a senhora não merecia isso. A senhora é uma pessoa tão legal. Mas não é a irmã Getúlia, não. A gente vai perdoar ela, é uma bênção. Isso é espiritual. Vamos orar que isso vai mudar. Acabou. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que levar isso no meu coração. Mas, pastor, se a irmã Getúlia falou mesmo, eu sei que a minha luta não é carne, o diabo vai ter que sair da irmã Getúlia. Ou se não sair, meu coração vai estar limpo. Senhor, eu estou perdoando a irmã Getúlia. Isso aí é com ela e o Senhor agora. Acabou. Eu não vou ficar carregando a irmã Getúlia para cima e para baixo do meu coração. Atrapalhando minha bênção. Não. Eu só vou guardar coisa boa no meu coração, não coisa ruim. Entendeu? Aí está falando assim, traz estas coisas à memória, ordenando ele diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, não é isso? Para que nada aproveite, e são para a perversão dos ouvintes. Ele quer ficar discutindo, debatendo com a pessoa. Entendeu? Como o meu pastor estava falando lá outro dia, a história do sábio, né? E tinha, parece que um burro e uma águia. E aí, o burro falava que a grama era azul. E a águia dizia que a grama era verde. Aí começou aquele debate, é azul, não é verde. É azul, não é verde. Ah, então vamos lá no sábado lá que ele vai falar, se não é verde. Aí não, então vamos embora que você vai ver se ele vai falar que é azul. Aí eles chegaram lá perto do sábado, e a águia falou, não, seu sábado, porque o seu burro, né, ele está dizendo que a grama é azul. E eu estou tentando explicar para ele que a grama é verde. Já que ele não aceita de jeito nenhum, eu vim aqui, falei, vamos lá no sábado, que o sábado vai falar. Agora a gente está perguntando se a grama é azul ou a grama é verde. Aí o sábio virou e falou assim, olha, a grama é azul. Aí a águia ficou com susto. Quem seu sábio? A grama é azul. Ele é azul. Aí o burro, não falei que a grama é azul? Aí o burro foi embora. Todo feliz, debochando. Cheio de razão. Aí a águia foi lá e perguntou, seu sábio, por que o senhor falou isso aí? A grama é azul ou é verde? Aí ele falou, não, meu filho, a grama é verde. Mas por que o senhor falou que é azul? Ele falou, porque com burro não se discute. Não adianta, gente. Tem gente que gosta de debater. Não ainda fala nada. Aí
vezes você já até usou um negócio, às vezes acontece isso comigo, entendeu? Já aconteceu, cansou de acontecer isso comigo. Fulano, você já usou essa tinta aqui? Eu já usei várias vezes. Sim. Que cor é essa tinta? É preto. Não, mas eu usei da outra vez e estava castanho. Não, mas está escrito aqui, é preto. Eu usei. Não, vai cair. Tá bom, tem castanho. Mas por que vai ficar discutindo com a pessoa que fica ali? Tem gente que gosta de debater. Vamos pedir discussão. Não, estou falando que é castanho, você não sabe, não. Tá bom, você não sabe, tá bom, castanho. Eu sei que é preto, mas está dizendo que é castanho, então deixa ser castanho para ela e preto para mim, acabou. Você está entendendo? Isso aí dá problema, meu. Uma brigalhada dentro de casa por causa de uma coisa boba. Como é que é o nome desse ator aí? Fulano de tal. Não, é Cicrano. Não, esse ator é fulano de tal. Não, é Cicrano, não, brigalhada. Mas eu já vi a novela dele. Não, eu não comecei a ver primeiro, mas uma brigalhada por causa de uma bobeira, irmão. Não, é Cicrano. Jesus mostra para ela um dia que o nome do cara é Bernardino. Pronto, acabou. Entendeu? Vai ficar se matando por causa de um ator, o cara não está nem aí com você, irmão. Ela passeando lá com a família dele lá, e vocês estão lá. Daqui a pouco pega o facão, pega o machado, eu já falei que é Cicrano. Pra que isso, irmão? Tem necessidade disso? Por isso que ele está falando aqui, ó. Não, isso parece uma bobeira, mas não, isso é verdade. Isso aqui é o quê? Frango? Isso é sobrecoxa. Não, isso é asa. Meu irmão, mas isso é sobrecoxa. Não é asa, então tá bom. Para você é asa, para mim é sobrecoxa, acabou. Entendeu? Daqui a pouco taca na asa na cabeça do outro lá, uma mão brigalhada por causa disso. Ele não manda tudo frango. Mas isso aqui é o quê? A asa, você fala, é frango. Pronto, é frango, acabou. É frango com qualquer macho. Qualquer macho do frango é frango. Acabou a discussão. Então ele está falando aqui, ó. Eu faço isso, né? Eu estou falando que eu vivo isso. Às vezes você está insistindo ali, tá bom, então tá. Eu sei que não é, mas tá bom que é. Isso aqui é. Aí ele está falando aqui, ó. Não tenha contendas de palavras que para nada se aproveitam, a não ser para a perversão dos que ouvem, senão não adianta nada. Aí ele procura apresentar-te a Deus como aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Às vezes você tem a verdade, preste atenção, você tem a verdade, né? Mas você tem que saber usar a verdade. Você tem que pedir sabedoria a Deus para você usar a verdade. Para você, por exemplo, a palavra de Deus não é a espada do Espírito? Vai ferir o inimigo. Você tem que ter cuidado para com ela, você não em vez de aproximar a pessoa, você não afastar, você ferir a pessoa com a palavra. Você tem que saber manejar a palavra. Você vai dar uma espada aí na mão de uma criança que não tem entendimento nenhum, com uma espada cortante, o que ela vai fazer com essa espada? Antes de uma pessoa usar uma espada, ela tem que aprender a manejar a espada. Senão você vai sair dando espadada todo mundo. Não, você fazer o bem, vai fazer igual o Pedro, sair arrancando as orelhas do pessoal, aí vai dar problema. Então, tem que saber manejar, você tem que pedir sabedoria a Deus. Ter sabedoria a Deus para responder cada um. Porque às vezes tem pessoa que fala cada coisa, que se você não tiver sabedoria, você for dar uma resposta à altura também. É melhor você engolir, ficar quieto, pensar bem antes de responder, que é para você, em vez de fazer essa pessoa, você não acabar afastando ela. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, mas evita os falatórios profanos, não é isso? Um verso que não tem nada a ver com Deus. Por quê? Presta bem atenção. Porque produzirão maior impiedade. As palavras desse é como gangrena, entre os
quais eles são Emineu e Fileto. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês sabem o que é gangrena? Hã? Oi? É uma doença que, se aquilo ali não conseguir conter, eles têm que amputar. Abre a gangrena no pé. Se não conseguir conter aquilo ali, eles arrancam aquela parte. Que aquela parte ali apodrece. Como se apodrecesse aquela carne ali, tem que tirar. Então ele estava falando ali que tinha um pessoal que a palavra dele era tão contaminada que estragava o corpo. Aí você tem que ter cuidado, porque tem pessoas que é tão contaminada, às vezes a pessoa diz que é cristão, pessoal. Não, mas eu sou cristã desde 1900 fraldinha, nasci na igreja, mas a pessoa só fala de ódio, só fala mal dos outros. Só vive para criticar pastor, falar mal de igreja, que não parece que a pessoa está contra o evangelho, como é que essa pessoa é de Deus? Aí ela contamina você. É uma gangrena espiritual, você não está vendo, está estragando você por dentro, estragando a sua fé. Aquelas maus conversações. Assim também coisas aí nesse mundo, oportunidade, negócio de coisa de internet, tem coisa na internet que está causando gangrena aí nos cristãos, pessoal. Os cristãos estão tudo contaminado. Irmãozinhos e irmãos que eram fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, daqui a pouco está lá, de biquíni, tudo virou a cabeça. Mas por quê? Fica escutando as maus conversações. Esperou um tempinho, o senhor não fez, já está tentando um site de relacionamento, está estragando, está tudo engrenado. Aí vai para o lado da pornografia, tem que ter cuidado com isso, as maus conversações. Irmã, você é cristã, mas você não é boba não, irmã. Que isso? Irmã Getúlio, 2 vezes já fez, se faz isso comigo, eu sou crente, mas eu não sou boba. Está estragando você. Daqui a pouco está você cheio de ódio, entendeu? Todo transformado, e Deus ficou olhando lá de cima, o que houve? A palavra daquela pessoa estragou você, estragou sua fé, estragou sua santidade. Ele está falando que esses dois aqui, a palavra deles era como gangrena. Mas cuidado, esse Emineu e Fileto aqui, eles falavam de negócio lá com o povo lá, que o troço estragava os cristãos. As maus conversações corrompem bons costumes. É pessoa que vem ficar conversando sobre pornografia, amizades que vêm. Irmão, pai, cristão não tem que ter esses troços não, as coisas cristãs é santo. Mas pastor, todo mundo faz. Irmão, se todo mundo for para o Hades, eu vou ir também. Já pensou se os Noé pensassem desse jeito? Tá todo mundo que é contaminado, não vai fazer arca nenhuma não. Eu morri, ele família dele. Sim, irmão, cuidado, gente. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mas para mim, isso aqui é muito forte. Uma palavra que chega a ser como uma gangrena. Gangrena é uma doença que apodrece a carne da pessoa, tem que levantar fora. Imagina isso no seu espírito. Estragar você por dentro, estragar a tua fé, estragar seu ministério, estragar seu casamento, tudo por causa de maus conversações. Pessoas que vêm falar mal dos outros, pessoa que vem toda contaminada pelo maligno. A mente da pessoa só é coisa ruim, a pessoa não fala uma coisa boa, só coisa negativa. Pois o apóstolo Paulo estava falando, cuidado, esses caras aí, eles falam, o negócio é igual gangrena. Naquela época já existia isso, imagina agora, esse mundo aí cheio de corrupção. Aí ele está falando aqui, mas evita os falatórios profanos, porque produz maior o quê? Impiedade. Você vai ficar mais ímpio ainda. Se ouvir, você vai pecar mais ainda. E a palavra desses roerá como gangrena. Entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram de quê?
da verdade, é isso? Dizendo que a ressurreição já era feita e já perverteram a fé de outros. Vamos dar uma paradinha para você entender. Primeiro, o que eles fizeram? Eles se desviaram, não é isso? Primeiro eles se desviaram da verdade. Depois que eles se desviaram, o que eles fizeram? Perverteram a fé dos outros. Então cuidado, porque aquela pessoa já caiu, o diabo já derrubou ela, já saiu da presença de Deus. Aí agora vai querer usar ela para pegar você. Sim ou não? O diabo já pegou ela mesmo. Tá? E às vezes você está pensando que se desviar é só quando a pessoa sai da igreja. Também. Mas não é só isso não. Às vezes tem pessoa desviada dentro da igreja. Pessoa que já não concorda mais com a palavra, não obedece mais pastor. Tudo o pastor está errado. Já não vai nem mais com a cara do pastor. Que se desvia. Entendeu? Ou aqueles que saíram porque não aceitam o que Deus fala. Então ele vai tentar contaminar você agora. O diabo vai usar aquela pessoa para tentar derrubar você. Ai, pastor, o que eu faço? Você está sendo avisado. Você vai cair se eu não quiser. Se eu não sou avisada, aí eu não sei, sou inocente aqui, o apóstolo Paulo ensinando o povo. Cuidado. A pessoa está dentro da igreja falando mal do marido dos outros, falando mal dos outros. Irmão, a tua vida não anda você ficar ouvindo uma pessoa dessa. Não anda. Julgando o filho dos outros. Eu fico triste com isso. Tem gente que julga o filho dos outros. Filho de fulano parece tão marginalzinho. A pessoa não tem filho. A Bíblia não diz, não julgueis para não ser julgado. Lá em acho que é Romanos 2, negócio por aí, mais ou menos por aí, está escrito ali. E é inexcusável vós quando julga, seja quem quer que seja, porque você que julga está se condenando a passar a mesma coisa. Como é que eu vou julgar o filho dos outros se eu tenho filho? Daqui a pouco está eu passando pela luta também, porque eu julguei. Aí ele diz, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita, perverter a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece quem? Os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de quê? Da iniquidade. Deus, ele falou aqui, Deus conhece os que são dele. E os que são dele é para fazer o quê? Se afastar do pecado. Então, não é só uma coisa de razoável. Deus sabe do seu coração se você realmente está obedecendo a Deus ou não. Ele conhece o seu coração. Então você profere o nome do Senhor, sou de Jesus, sou, foge do pecado. Para que você vai julgar, ficar vendo defeito no outro, irmão. A gente não está aqui para isso. Porque de ver você ver as imperfeições, você não vê a qualidade. Ver você fazer uma crítica, você não dá um elogio ao seu irmão. Você já reparou que criticar, a pessoa critica rápido. Irmão fulano é ignorante, é duro, mas ninguém, é muito difícil uma pessoa elogiar o outro em dia. É muito difícil alguém chegar perto de você e reconhecer que você é uma pessoa de Deus. Glória a Deus, Deus continua abençoando, sabe? Você é uma pessoa valorosa para Deus, tá? Não elogio, ninguém elogia, mas meter imagem, todo mundo mete. Tem que parar com isso, né? Às vezes, o seu irmão e a sua irmã veio para a igreja passando um problema muito sério. Às vezes, tudo que ela queria era um abraço. Poxa, irmão, isso é muito importante para mim, tá? Deus abençoe. Aí ela vai para a igreja precisando disso, chega lá e recebe uma crítica. A pessoa vira a cara para ela. Quer dizer, que era para abraçar, tá virando as costas. Aí essa pessoa vai lá no centro espírita, lá, a pessoa, senta aqui, não? É sério, né? Não, todo mundo abraça, e aí, vai, quer bem-vindo, quer bem-vindo. Aí, pastor, mas lá leva para o inferno.
sabe disso, vai achar que eu sou amado. Que diferença, que me tratam aqui. O diabo vai levando, entendeu? Por quê? Porque sabe que for para a igreja vai ser julgado, vai ser criticado, vai ser apedrejado. Mas vai procurar em outro lugar que não deveria. Aí chega na igreja, todo mundo vai me criticar porque eu cheiro, porque eu fumo, porque eu bebo. Mas a gente não tem que criticar ninguém, tem que orar. Eu também bebia, fumava, cheirava, hoje não vi. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos embora, porque eu pulo aqui, eu também já vou embora. Não tem mais como a gente pular, então ele pulou fora. Pulou fora. E glória a Deus. Né, dona Maria? Logo hoje que a dona Maria vai pular um pouquinho, foi? Ai, Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos, ó Pai, do Seu conselho, precisamos, ó Deus, da Sua direção. Por isso nós pedimos a Ti que em nome de Jesus o Senhor venha abrir o entendimento do nosso coração, para que a gente possa meditar e a gente possa, Pai, aprender mais e mais em cima dessa palavra que o Senhor falou. E que em nome de Jesus eu oro para que ninguém consiga, Pai, em nome de Jesus, ninguém seja enganado pelo maligno. Que em nome de Jesus o Senhor falou assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando nós temos a luz, nós enxergamos para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos, nós temos uma unção. Se aquela amizade está sendo sincera, se não está, se a gente deve ouvir aquele conselho, se não deve, tudo o Senhor tem dirigido a gente. Só peço a Ti que o Senhor não deixe que a gente endureça o nosso coração, mas que a gente seja guiado pelo Teu Espírito Santo e aprendemos do Senhor que é manso e humilde de coração. E Pai, em nome de Jesus, eu estou pedindo, Senhor, que todo esse povo seja abençoado. O Teu Espírito Santo, Pai, eu estou concordando em nome de Jesus que as orações dessas pessoas, que eles venham em tudo serem abençoados, Pai. Que o milagre, a cura, a prosperidade, Pai, a salvação da família e outras coisas venham acontecer na vida dessas pessoas. É assim que eu oro por eles. Eu os abençoo, profetizo em nome de Jesus e paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos e da saúde, em nome de Jesus, que pegue tudo que é seu e solte a vida dessas pessoas. Pai, toma agora cada uma delas em tuas mãos. Eu estou declarando essas pessoas curadas, livres, libertas em nome de Jesus. Oh Deus, que tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Às vezes, meu pastor hoje pregou sobre isso. Às vezes, né, não é sempre não, tá? Porque Jesus, ele já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas às vezes a pessoa está passando por uma luta, uma enfermidade física, tem que haver uma limpezazinha de dentro para fora. Porque às vezes a pessoa está ali passando por aquela luta, mas tem que ver como é que está o coração. Às vezes a pessoa odeia alguém, tem mágoa de alguém, não consegue perdoar alguém, ou pecou contra um ungido, uma ungida do Senhor. Isso aí é uma porta
que o demônio encontra para entrar através de uma doença e ficar na vida da pessoa. Não é que Deus botou a doença para castigar, não. Deus não faz isso, Deus é amor. Mas o inimigo, ele procurou, ele achou uma brecha. Porque a Miriam, ela tinha uma lepra. Mas qual era o motivo da lepra? Hello, moto. Foi um pecado que ela cometeu contra Moisés. Então a gente tem que ver isso. Às vezes a cura do corpo está dependendo primeiro da cura da alma, do espírito. Às vezes a pessoa já tentou de tudo quanto é médico. Se ela sentar num lugarzinho, procurar pedir a Deus para lembrar e confessar os pecados, tirar aquelas pessoas que estão presas no coração, às vezes há anos. Senhor, eu estou perdoando Getúlio, a Bernadette, que até hoje eu não perdoei, mas me ajuda a perdoar e tirar o ódio, a mágoa, ressentimento, essas coisas, fazer uma limpeza no coração. Aí a alma, o espírito liberta, aquele espírito não tem mais como ficar, a tendência da pessoa é ter saúde. Aquele espírito de enfermidade vai sair, a pessoa vai ficar saudável, porque às vezes o negócio está vindo de dentro. Ah, eu não sei porque essa doença não me deixa, mas a pessoa está com ódio, mágoa, coração pesado, entendeu? Não perdoa. Isso são pecados. O pecado abre uma portinha, o bichinho vai lá, está na mão dele, ele vai fazer o quê? Entendeu? Quem botou aquela doença no Jó? Porque o Jó estava na mão dele. Não foi? Ele está em tuas mãos. Então estava na mão dele, ele foi lá, feriu o Jó com uma chaga maligna. Entendeu? Então a gente tem que sair da mão do inimigo. Saindo da mão do inimigo, a gente vem para a mão de Deus, e Deus é saúde. Deus é vida. Aí ele restaura tudo. Glória a Deus, casamento, família, tudo. E glória a Deus. Vamos embora então na paz do Senhor, despediram Virgínia, Geraldo Glória a Deus. Dona Maria, Deus abençoe aí, irmão João e a Tiana, tá? Deus abençoe aí, a paz do Senhor.